Caminhamos agora, então, para a conclusão deste seminário e, para tanto, convidamos o excelentíssimo desembargador Eduardo Ulen, presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para sua manifestação. Seja muito bem-vindo, desembargador. Boa tarde a todos e a todas. É uma imensa satisfação poder estar aqui participando desse seminário. Foi muito importante já estar aqui, já poder assistir um nível muito aprofundado da discussão e muito útil para os operadores do direito, para os operadores da área médica. Então, primeiro eu quero cumprimentar o Dr. Luiz Henrique Cabanelos pela iniciativa do evento, agradecer o convite ao tribunal, a minha pessoa para estar aqui, e fiquei muito honrado e muito feliz por poder participar desse evento. Faz pouco mais de 30 dias que estamos na administração do tribunal. Os tempos são um pouco turbulentos, especialmente os áreas que vêm de Brasília, infelizmente, e isso dificultou um pouco, ainda está dificultando a gente tomar pé de todas as coisas, mas fiquei muito feliz e por isso fiz questão de comparecer e agradecer. Também quero cumprimentar o doutor Daniel, presidente da Júris, colega Liz Helena, desembargadora, que dirigia o nosso comitê de saúde até poucos dias atrás, cumprimentar os painelistas do evento, doutor Lourenço, doutor Mauro, eminente juiz de direito, cumprimentar a doutora Viviane, juíza corregedora, o doutor Murilo, né, que esteve também aqui presente, pois não, cumprimentar pelo nível da exposição muito bom, e a todos os presentes aqui, senhoras e senhores, eu, como disse, fiquei muito honrado com o convite. Também quero cumprimentar as procuradoras do Estado que estão aqui presentes, e magistrados e magistradas que eu não tenha referido também, sintam-se todos, assim como os senhores advogados, todos os profissionais que aqui estão presentes. Eu preparei uma singela exposição, doutor Cabanelos, e vou cuidar de dividir ela em 2 pontos. O primeiro, um painel ligeiro sobre a evolução da jurisprudência do Supremo, que marca todo esse caminho envolvendo a efetividade da política pública de saúde pública, é esse o tema que eu gostaria de apresentar. E uma segunda parte em que eu procuro identificar o que no âmbito do Tribunal de Justiça está sendo feito, o que essa evolução da jurisprudência causou em termos de números sobre aumento ou diminuição da judicialização, e nesse sentido eu vou tentar encaixar o tempo que tenho nessa linha. Então, acho que sou eu que aciono ali, né? Posso acionar para o senhor aqui? Tá, pode ser, por favor. Então, eu principio do começo, na verdade, tratando... Esse é o nosso primeiro tema de repercussão geral a respeito de efetividade do direito social à saúde, que procurou literalmente colocar como um tema vinculante aquela definição mais literal da Constituição enquanto saúde como direito de todos e dever do Estado, em que se estabeleceu essa ampla responsabilidade solidária dos entes federados. Isso é um tema de 2015, e até o tema ainda havia aqui no âmbito do Rio Grande do Sul, eu trabalhava inclusive com isso, o desembargador Liz Helena lembra certamente muito bem, até o tema ainda havia alguma controvérsia no âmbito da nossa jurisprudência, da jurisprudência do Estado, sobre se efetivamente isso era assim mesmo, o cidadão poderia reclamar de quem ele quisesse, o que ele quisesse, e o Estado, ou o município, ou a União, devia ser permanentemente responsável por fornecer todas as demandas, seja de medicamentos, sejam de procedimentos, e isso efetivamente não era funcional, era uma disfunção do sistema. Mas também é preciso reconhecer que, com base nesse entendimento da solidariedade, nós tivemos enormes avanços, e o caso mais clássico é o do tratamento do anti-AIDS, né, que decorreu dessas demandas
em que não havia protocolos, não havia divisão de competências, e graças a sucessivas ações, muitas derrotas, mas vitórias que foram se solidificando, se conseguiu hoje o reconhecimento, hoje não, há muitos anos já, o reconhecimento de que é um dever do Estado fornecer o coquetel, e isso é uma política pública que foi consagrada, iniciou-se graças a essa compreensão judicial de que a Constituição devia ser cumprida no sentido de obrigar o Estado a fornecer essa política, e a intervenção judiciária nisso foi fundamental. Mas as disfunções eram muitas, efetivamente. Pequenos municípios eram demandados a respeito de medicamentos caríssimos para doenças raras, e isso efetivamente provocou a necessidade de uma revisão dessa compreensão da solidariedade, que começou já quando nós tivemos o julgamento de embargos de declaração em relação a esse tema. Pode passar, os embargos foram julgados só 4 anos depois do julgamento do tema, e ali começou a se dividir a jurisprudência já do Supremo Tribunal Federal, e nós tivemos esse acórdão, que eu apenas trago aqui para ilustrar. Os embargos foram desprovidos, como se vê do último item, porém já se começou a colocar algumas ressalvas, né? Se colocou a figura do redirecionamento, né? Isso trouxe inúmeros contratempos, porque até que a jurisprudência compreendesse o que pretendia o Supremo ao estabelecer essa ressalva num acórdão que foi de desprovimento dos embargos. Nós todos sabemos que se os embargos são desprovidos é porque o acórdão foi mantido, mas na verdade houve uma reforma parcial do julgamento do tema em repercussão geral, mas isso trouxe ainda mais disfuncionalidade, porque uns entendiam que a solidariedade persistia, inclusive alguns ministros do Supremo, e outros entendiam que não, o que valia mesmo era a ressalva e a necessidade de redirecionamento, e isso efetivamente provocou a necessidade de digamos assim, um freio de arrumação, que veio com o tema 1, 2, 3, 4, que eu vi, já foi tantas vezes referido, e certamente do conhecimento de todos, e que está justamente aí, em que, a partir daí, o Supremo, então, primeiro em relação à questão da competência, que era o primeiro viés que os embargos de declaração em 2019 provocavam. Afinal de contas, quem é que respondia, o que se consideraria, que se deveria considerar a respeito de redirecionar? Isso seria na fase do processo de conhecimento, no início, ou apenas na execução? E isso, então, a partir daí, o tema sofreu primeiro uma tutela de urgência, não sei se está no outro slide. Primeiro a tutela provisória em 2023, que foi já da relatoria do ministro Gilmar, estabeleceu um regime transitório, e depois, então, podemos passar o regime que foi estabelecido em 2024, em setembro, e que então se estabeleceu a questão da competência, dividindo medicamentos, o tratamento de competência de acordo com o medicamento ser ou não incorporado ou não, e de acordo com o valor da causa, né? O valor do tratamento passou a ser o critério, importante destacar ali, para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados e medicamentos oncológicos com registro na Anvisa tramitarão perante a Justiça Federal, de acordo com o valor do tratamento, se ele for superior a 200, igual ou superior a 210 salários mínimos. Abaixo disso, então, é da Justiça Estadual. Trouxe essa figura que há pouco foi referida aqui, do preço máximo de venda ao governo. E no item 4, na hipótese de cumulação de pedidos, só quero destacar isso, será considerado apenas o valor do medicamento não incorporado, que deverá ser somado, se for mais de um, etc. Então, o valor do tratamento passou a ser o critério de competência, mesmo medicamentos de responsabilidade da União podem ser reclamados, ser não incorporados perante o Estado, caso o valor seja inferior a 210 salários mínimos.
Houve uma modulação de efeitos. Acho que pode passar. Não. Houve uma modulação de efeitos que buscou trazer mínimo de segurança jurídica, de modo que esse enunciado do tema 1234 de setembro de 24 passou a vigorar só a partir da publicação do acordo. Bom, esse slide é apenas uma consequência do tema 1234, é que o que ele trata é de fornecimento de medicamentos e não os procedimentos cirúrgicos, outros materiais, próteses, órteses, exames. Esses continuam sobre a égide do tema 793, o tema da solidariedade. Podemos passar. Então, aqui está um pouco pequeno, eu acho, para enxergar. Critério de definição de competência de medicamentos, classificação de medicamentos não incorporados ou incorporados. Sempre, então, esse critério, né, os medicamentos incorporados, naturalmente, são aqueles que constam dos protocolos clínicos, matéria também que já foi aqui tratada na discussão anterior. E os medicamentos não incorporados, podemos passar. É essa definição importante, que são os medicamentos que não constam na política pública do SUS, medicamentos previstos nos protocolos para outras finalidades, medicamentos sem registro na Anvisa e medicamentos off-label, ou previstos para outras finalidades. Pode passar. Aqui um exemplo, um determinado medicamento, o rituximab, que tem protocolo para utilização na segunda etapa de tratamento, pelo protocolo. Então, se o pedido for naturalmente para a primeira etapa, ele deve ser considerado um medicamento não incorporado para fins de aplicação dos temas. Nesse caso, a competência será definida pelo valor do tratamento, pois é considerado medicamento não incorporado, exatamente porque ele foi incorporado apenas para a utilização na segunda etapa. Esse é o caso de artrite reumatoide. Podemos passar. Aqui também procurei trazer uma questão mais prática, né, o fluxo de competência dos medicamentos não incorporados, destacando que essa é uma matéria que o CNJ acompanha de maneira muito próxima, com o FONAJUS, com os comitês de saúde dos tribunais. Podemos passar. Critério para definição. Bom, aqui nós já falamos, custo do tratamento a partir de 210 salários mínimos, União. Tratamento anual entre 7 e 210 salários mínimos. Nós estamos falando de competências, quero deixar claro, estados. Abaixo de 7 salários mínimos, também estados. Os municípios não respondem mais pelas ações judiciais que envolvem medicamentos não incorporados. O município só será responsável se houver pactuação na comissão bipartite do respectivo estado, definindo eventual responsabilidade de seus municípios. Podemos passar. Aqui uma outra questão de cunho prático. Forma de cálculo para a definição da competência nos medicamentos não incorporados. Medicamentos com registro na Anvisa não incorporados. Aí vem a questão do preço máximo de venda ao governo. Deve ser calculado o valor do tratamento anual específico do fármaco ou princípio ativo. Deve ser considerado medicamento de custo mais baixo se o pedido não for de marca específica. No caso de inexistir valor fixado na lista, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda. Podendo aí, naturalmente, isso também está lá no tema, nós já vimos. Pode passar. Aí também uma questão mais de cunho prático. A rigor, isto é apenas um material extraído lá dos manuais do CNJ. Imagino que todos aqui podem buscar ali essa referência. Mais uma ilustração de cunho prático que eu procurei incluir aqui nessa exposição. Podemos passar. Aqui também já vimos a questão da acumulação. Aqui os medicamentos incorporados. Em relação aos medicamentos incorporados,
Os entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado aqui. Houve um acordo interfederativo de muita valia, que efetivamente, como eu falei há pouco, trouxe um freio de arrumação. Infelizmente, na prática, como há pouco foi referido, isso deixa, em alguns casos, o acordo ainda não foi totalmente efetivado, esses acordos, né? Temos alguma mora por parte dos entes da federação, o que é uma causa de mais judicialização, nós todos sabemos, porque, em princípio, medicamentos já incorporados, acabou de ser dito aqui, deveria ser desnecessária a provocação do judiciário para que o cidadão pudesse, ali na ponta, na via administrativa, receber essa medicação a tempo. E é nisso que, certamente, nós todos temos que trabalhar, o sistema de justiça, junto com os entes da administração pública. Podemos passar? Aqui também é uma ilustração apenas, também, quem quiser aprofundar-se, remeto a esse guia, sempre do 1, 2, 3, 4, porque vou me deter mais, no tema 6. Pode passar. Aqui também, da mesma forma, nós estamos tratando aqui de competência. Aqui também, só dicas de cunho prático, só para ilustrar o que nós estamos aqui conversando. Pode passar. Aqui, então, em relação aos medicamentos incorporados, esses 4 grupos, o grupo 1A, 1B, o 2 e o 3, o 1A exige o deslocamento da competência para a União e, portanto, a presença da União no polo passivo e a competência da Justiça Federal. Os outros grupos são de competência da Justiça Estadual. O grupo 1B, o 2 e o 3, a partir do que estabelece o RENAME e os protocolos clínicos. Pode passar. Aqui também já referi os efeitos quanto ao tema 1, 2, 3, 4, sofreram uma modulação e o que vale efetivamente é de acordo com as ações que já estavam em curso, são as diretrizes anteriores ao tema 1, 2, 3, 4, a não ser, e ressalvados naturalmente então as ações posteriores. Pode passar. E o tema 1, 2, 3, 4, então, gerou esta súmula vinculante, a preocupação da jurisprudência do Supremo de fechar efetivamente e dificultar bastante o debate judicial, na medida em que, se tratando de súmula vinculante, como sabem as procuradorias, a discussão pode ser diretamente levada ao Supremo através de reclamações, e isso efetivamente torna muito pouco recomendável, né, doutor Mauro, que se procure desafiar essa orientação estabelecida e cristalizada nessas súmulas. Podemos passar. Bem, aqui nós temos já uma imbricação com o tema 6, que é a análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. Aqui nós não estamos falando mais de competência, estamos falando da possibilidade, em relação ao medicamento não incorporado, de ele ser concedido na via judicial. E, efetivamente, como alguém referiu anteriormente, nós tivemos um manual aqui estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, e que torna a atividade judicial nas ações envolvendo o fornecimento de medicamentos um grande desafio, porque ficou realmente muito mais difícil. Eu não consegui assistir toda a exposição do Dr. Mauro, mas eu creio que imagino que ele deve ter sublinhado bastante isso, e para quem está ali na ponta. E eu estava, por até algum tempo atrás, no 2º grau, examinando essas liminares e essas ações, e efetivamente se tornou muito difícil. E depois nós vamos ver logo adiante ali nos números como isso já aparece nitidamente, tanto o aumento dos recursos,
de agravo de instrumento em particular, exatamente em razão ou do deferimento ou do indeferimento, mas justamente aumentou o número de indeferimentos, com certeza, na primeira instância, e com isso também um maior número de recursos. Por outro lado, as fazendas tiveram muito mais elementos para buscar o segundo grau em caso de uma concessão de liminar que não tenha observado esse manual. Então, me parece que aqui é preciso que haja, que nós possamos nos deter um pouco mais. Não sei se tem uma outra lâmina agora, senão a gente volta para essa. Nós voltamos para aquela. Então, aqui, veja que o Supremo cuidou já de, na largada de tratar desse tema, já de referir a pecha de nulidade da decisão judicial e referindo-se aos dispositivos do CPC que tratam das decisões deficientemente fundamentadas, quando o ato judiciário não analisa o ato administrativo que deferiu ou não deferiu a incorporação do medicamento pela Conitec. E isso efetivamente é complementado pelos itens que vêm a seguir. O 4.1, em que o Supremo refere que o judiciário não pode substituir a vontade do administrador. E o item 2, 4.2, em que se refere ainda a uma questão ainda que reduz ainda mais a atuação do juiz, que é a questão do ato administrativo discricionário e aquela expressão que nós conhecemos muito na cena administrativa, no direito administrativo, que é a da incursão no mérito administrativo. Como nós estamos falando de políticas públicas e de escolhas do poder público, naturalmente aqui não há praticamente nada que não fique sob a discricionariedade do poder público, do poder executivo, quanto à inclusão, à incorporação nos protocolos de determinado medicamento. Essas escolhas, naturalmente, e aí sim há uma outra parte importante, que é quando se refere ali à luz dos motivos apresentados, né, a questão dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, efetivamente é examinar os motivos que levaram a comissão a acolher ou não aquele fármaco entre os que devem fazer parte dos protocolos. Então, efetivamente, aí os motivos nós podemos supor que estarão vinculados à questão do custo-benefício. Esse é praticamente o motivo que levará a Conitec a opinar pela não inclusão de determinado medicamento nas políticas públicas. E se isso é da discricionariedade, a partir de uma motivação razoável, que esteja devidamente externada, à luz do processo administrativo válido, realmente para o juiz praticamente não há escolha de não acolher, né? Não há um espaço de liberdade aí, no caso, para o juiz, para encontrar, à luz dessa motivação ou dessa explicitação, melhor dizendo, do Supremo, nesse item, que ele possa encontrar a possibilidade de afastar o ato administrativo que decidiu ou não pela incorporação. Então, efetivamente, aí é o grande desafio hoje, em relação aos medicamentos não incorporados, como mesmo em relação ao item 4.3, em que é ônus do autor, diz ali o tema, demonstrar com fundamento na medicina baseada em evidências a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS, sempre vai se chocar com a disposição anterior, em que há um ato administrativo, presumivelmente válido, que decidiu pela não incorporação. E, tendo decidido pela não incorporação, o deve ter feito, salvo uma hipótese muito excepcional, talvez apenas nessa que possa sobrar aí dessa compreensão solidificada pelo Supremo, que será possível ao juiz, então, conceder
o fornecimento de um medicamento não incorporado. Isso é um desafio, como eu disse, muito grande para o sucesso de qualquer demanda hoje em dia que envolva um medicamento não incorporado. Podemos passar. Aqui eu me refiro a outro tema 500, medicamento não registrado pela Anvisa. São ações exclusivamente propostas em face da União e é possível, excepcionalmente, diz esse julgado, quando preenchidos 3 requisitos. Então, no caso de um medicamento sem registro sanitário, em caso de mora da Anvisa, existência de pedido de registro, salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultra-raras, existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior e a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. Aqui, o julgado acabou estabelecendo as condições em que é possível, excepcionalmente, o deferimento de um pedido de intervenção judicial nessa política pública de medicamento, quando o medicamento não está nem sequer registrado na Anvisa. Pode passar. Depois eu também aqui trago outro tema 1161, que diz respeito a fornecimento de produtos à base de cannabis, também a excepcionalidade e também a compreensão de que, a partir do seu julgamento, também são ações exclusivamente da Justiça Federal, porque são medicamentos sem registro na Anvisa. Pode passar. Aqui, de novo, aqui eu volto com o tema 6, era esse que eu estava procurando antes. E de novo, o manual aparece, né, com a regra geral estabelecida no item 1. A regra geral é de impedir o fornecimento de medicamento por decisão judicial, independentemente do seu custo, quando ele não está incluído nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde. E, a partir do item 2, então, quando é que essa exceção pode ocorrer, e ela efetivamente, remotamente acabará ocorrendo, porque o autor, então, terá o ônus da prova de demonstrar aqueles itens ali. Primeiro, que houve negativa na via administrativa, tem que demonstrar a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento, ou ausência de pedido de incorporação, ou da mora na sua apreciação, a impossibilidade de substituição por outro medicamento, de acordo com os protocolos, a comprovação à luz da medicina baseada em evidências, a imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, e a incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. E aqui vem, então, aquele dispositivo que eu também havia ali no tema 1234, e aqui com a particularidade do item B, não apenas no item A, onde é preciso analisar a legalidade da decisão da Conitec, não sendo possível, de novo aparece essa expressão, a incursão no mérito do ato administrativo. Nós sabemos que a própria definição do que é mérito do ato administrativo é extremamente controversa, tanto na doutrina como na jurisprudência, mas imaginando que se trata dos motivos do ato administrativo discricionário, porque esses são sempre passíveis de discussão na via judicial, os motivos, se estiverem declinados no ato da Conitec, que normalmente dirão respeito ao custo-benefício, para o juiz efetivamente ficará muito difícil, se não impossível, afastar esse primeiro óbice já do item B. E no item A e no item B aparece, então, uma outra questão relevante que eu vou tratar logo a seguir, que é a necessidade de prévia consulta ao NATJUS. Então, se estabeleceu esse outro requisito, não vai bastar um simples laudo, como sempre se entendeu, um simples ou vários laudos que o autor da ação trouxer não serão suficientes, será necessário sempre a nota técnica ao NATJUS, o que trouxe um imenso encargo para a administração do Poder Judiciário, e nós já vamos ver logo a seguir.
E no caso de deferimento, ainda há um outro ônus oficiar aos órgãos competentes para examinar a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. Pode passar. Esse enunciado do tema 6, então, virou a súmula vinculante 61, também, como eu referi antes, em relação à súmula 60, tornando efetivamente muito desafiador a possibilidade de se desrespeitar aqueles limites traçados pela jurisprudência do Supremo através desse tema. Pode passar. Agora, então, eu trago aqui algumas... Já passo para a segunda etapa da exposição, em que eu procuro examinar, então, sob o ponto de vista do Poder Judiciário, os reflexos dessa compreensão atual da jurisprudência na matéria de judicialização da saúde. Então, aqui volto ao que nós já vimos antes, em relação ao item B, a necessidade de uma prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do NATJUS, em que o juiz, então, não pode fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação. Então, isso naturalmente pode passar, trouxe uma evolução muito grande para o nosso serviço, o serviço próprio do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Esses dados são do nosso NATJUS, do Tribunal de Justiça, a partir do tema número 6. Ali se vê, por exemplo, que em 2024, quando o tema veio, nós tínhamos 9.200 e poucas notas técnicas, e no ano de 2025 já tivemos no ano passado 16.912, isso apenas em relação, insisto, no nosso NATJUS estadual, que é verdade, atende também à saúde suplementar, não apenas à saúde pública. Pode passar. Depois nós pedi que fôssemos verificar junto ao NATJUS federal, que é gerido pelo Einstein, e nós vimos ali também o número de notas técnicas, isso em 2023, notas técnicas fornecidas pelo NATJUS Nacional a pedido dos processos do Rio Grande do Sul. Então, em 2023 foram 6.491, pode passar. Em 24 foram 12 mil, já dobrou, e em 25 foram 30 mil. Isso repercute, eu creio que o Dr. Mauro até tem mais condições de falar sobre isso, porque está lá na ponta. As informações que eu tenho é que, com isso, o NATJUS Nacional atrasa muito o fornecimento das notas técnicas, que naturalmente nós estamos diante de liminares, precisaríamos que ela viesse, se fosse fornecida em tempo reduzido, e sei que de casos em que mais de 2 meses, não sei se isso é efetivamente a prática atual, 30 dias, então isso efetivamente nos causa certamente uma dificuldade muito grande, porque muitas vezes estamos ali com medicamentos em que são necessários imediatamente, e uma espera de 30 dias ou de 60 dias, como também me disseram que aconteceu em certo caso, não é tolerável, né? Então isso está fazendo, eu acho que podemos passar, que nós busquemos... não está agora digo eu, nós estamos buscando, a desembargadora Lisilene também tem conhecimento certamente disso, estamos buscando reforçar o nosso NATJUS do tribunal, estamos com um procedimento em curso para credenciamento de médicos que possam nos colaborar, além da nossa força de trabalho própria, nos nossos médicos. Nós vamos ter que buscar apoio junto a médicos terceirizados, com a revisão pelos nossos médicos, as notas serão revisadas necessariamente. Isso vai ter um custo adicional para o tribunal, mas pensamos que isso é um custo absolutamente necessário, que a sociedade precisa. Então vamos fazer isso para justamente fornecer aos nossos juízes alguma capacidade mínima de poder atender a demanda que tem, uma demanda urgente e sensível, no menor tempo possível. Então, podemos passar aqui, é só uma notícia que trago. Agora, em relação à questão de reflexos no ajuizamento.
Aqui a pergunta para o sistema de dados foi esse: houve redução ou aumento do ajuizamento de ações envolvendo medicamentos não incorporados no primeiro grau após setembro de 24, ou seja, após o tema 1, 2, 3, 4 e o tema 6, em comparação com os anos anteriores? Nos processos com o assunto de fornecimento de medicamentos em geral, aqui faço um parênteses, dificuldade que nós temos sempre nos dados é a base, é a classificação das ações. Isso é algo que precisamos perseguir uma melhora. Todo o nosso planejamento depende de dados e muitas vezes os dados, exatamente em razão de problemas na classificação das ações. Hoje as ações são classificadas no sistema da EPROC pelo próprio advogado, no ajuizamento da ação. Há uma correção, há uma revisão, mas nem sempre ela é uma revisão perfeita. E isso acaba impactando em dados nem sempre tão confiáveis como nós gostaríamos que fossem. Então, aqui são duas diferentes bases de dados. A primeira com fornecimento de medicamentos em geral, que eventualmente também pode tratar de medicamentos de saúde suplementar, mas assim já há uma redução substanciosa ali, de menos 30%, comparando esse período de setembro de 24, esses 17 meses a partir de setembro de 24, com 32 meses, a base também não está igual ali, o período é maior, né? Então também não sei se aqui a estatística foi a mais ilustrativa. Vamos passar ao próximo. Em relação a demandas aqui de medicamentos não padronizados, aqui se procurou fazer um recorte um pouco mais preciso, mas de novo aqui temos um problema de base temporal, mas que parece indicar mesmo uma média mensal de ingresso menor, né? Acho que ali a média mensal pode nos dar uma base melhor. Há uma redução de 100 processos em média. Em relação a medicamentos não padronizados, uma variação de menos 11%. Pode passar. E aqui o recorte envolvendo os recursos, portanto, vendo sob o prisma do tribunal, se verifica ali também um aumento, né, de 30% nos recursos em agravos de instrumento e apelações após setembro de 24, na lógica que eu há pouco já referi, naturalmente, seja em relação à atuação judicial pelas procuradorias, seja o inconformismo dos particulares que buscam o fornecimento de medicamentos, naturalmente, as barreiras que estabeleceram os temas 1, 2, 3, 4 e 6 acabaram provocando esse aumento nos recursos ao tribunal. E isso também nos preocupa, naturalmente, mas também é preciso constatar que, diante do que estabeleceu aqui a jurisprudência, a matéria em relação aos não incorporados, ela acabou, não sei se da melhor maneira, talvez isso merecesse uma outra discussão, mas limitou bastante a atuação judicial, que antes era ampla e trazia alguma disfuncionalidade, não havia a menor dúvida, mas agora ela é muito mais contida, para dizer o mínimo. Acho que temos mais aqui. Em relação a recursos, medicamentos não... aqui tem um recorte mais preciso, na linha do anterior. Aqui nós temos uma variação, uma média mensal bem superior, né? Quando a gente faz pela classificação de fornecimento de medicamentos não padronizados, o acréscimo de 100% na média mensal, que era de 43 recursos até agosto de 24, e até janeiro último já passou a 88 como média por mês. Então, isto efetivamente revela que rapidamente, como há pouco o doutor Lourenço acho que referiu, né, em pouco tempo, nós vemos que esse freio de arrumação que o Supremo procurou aplicar no caso provocou rápida consequência, rápido efeito no âmbito da jurisprudência, ao menos do Tribunal de Justiça, no âmbito da movimentação processual, no âmbito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E assim eu encaminho
o encerramento e eu vejo que essa questão, como já foi dito aqui anteriormente, certamente também pelos que eu não podia hoje acompanhar, esse tema é muito sensível, atinge a toda a população, atinge de perto a todos os operadores. Eu aqui anotei uma frase, quando do lançamento dos temas 6 e 1, 2, 3, 4, houve uma cerimônia presidida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que foi protagonista nesse acordo interfederativo, ele e o ministro Gilmar, e ele mesmo referiu aqui, que de certa forma está na base de todo esse esforço que foi feito lá pelo Supremo. Ele dizia lá, eu faço questão de reproduzir, que a judicialização da saúde se tornou um dos maiores problemas do Poder Judiciário e possivelmente um dos mais difíceis. E aqui textualmente reproduzo o que ele disse, é uma matéria em que não há solução juridicamente fácil e nem moralmente barata. Então, com essas palavras, eu novamente agradeço muitíssimo a oportunidade que tive e o tribunal teve de poder vir aqui e trazer uma palavra a respeito de como nós vemos essas demandas que nos mobilizam muitos magistrados, mobiliza a corregedoria, mobiliza a administração como um todo do tribunal, e o cenário que não é muito favorável para que nós possamos acolher essas demandas hoje em dia, especialmente quando se trata de medicamentos que não obedecem aos protocolos e às diretrizes terapêuticas. Muito obrigado. E assim damos por encerrada a 4ª edição do Seminário Jurídico. Valeu, querido. Foi uma honra. Obrigado pela oportunidade também de estar aqui com vocês. E em nome da diretoria do Instituto Cidadania Cabanelos e de nossos apoiadores, deixamos aqui, então, o nosso muito obrigado a todas e todos. Esperamos encontrar vocês nos próximos eventos do Instituto Cidadania Cabanelos. Até lá! Uma boa noite.